Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá que a gente tem que matar essas 40, hein? Explorá-las também. Bom, gente, questão 18. Vamos entrar agora na parte de poderes da administração pública. Coloca assim: os agentes administrativos gozam de uma série de prerrogativas de direito público que permitem ao Estado alcançar os fins a que se destina. Nesse contexto de poderes administrativos, é correto afirmar que o poder... Então, são 6 poderes: poder discricionário, vinculado, regulamentar, hierárquico, disciplinar e poder de polícia, cada um com a sua aplicação específica, que a gente vai desenvolver aqui nas nossas questões. Letra A. Poder discricionário possibilita ao administrador adotar qualquer postura com base em seu interesse particular, desde que alegue atender a finalidade pública. Interesse particular não, né? Interesse particular está furado. É sempre o interesse público que se deve buscar com a atuação da administração pública, mesmo que uma atuação discricionária. Letra B. Regulamentar está relacionado à prerrogativa da administração de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. Perfeito, né? É uma definição correta de poder regulamentar, também chamado de poder normativo. Letra C. De polícia é exclusivamente exercido pelas forças de segurança pública, tais como as polícias militar e civil na esfera estadual. Nada a ver, né? São incontáveis os órgãos do poder público que exercem o chamado poder de polícia do Estado. Fiscalização de posturas é um exemplo, né, desse tipo de atividade do Estado, que é direcionada à restrição de liberdades com vistas à satisfação de um interesse coletivo, limitando a utilização de bens, limitando o exercício de atividade, o desenvolvimento de profissões, enfim, é bem mais amplo do que isso que está colocado aqui. Letra D, poder soberano. Isso aí nem existe, né? Soberania é típica da República Federativa do Brasil, né, no plano internacional. É titularizado temporariamente pelo chefe do executivo enquanto estiver no efetivo exercício do mandato eletivo. Isso aí não tem nem a ver com a administração pública, né? E poder jurisdicional. Tem nada a ver com a administração pública também. É exercido pelo chefe do Poder Executivo nos casos que envolvam questões administrativas afetas à sua esfera de poder. Tem nada a ver. Então, realmente confirmado. Gabarito da nossa questão 19. Fica o gabarito letra B de bola. Perfeito? Vamos em frente. 20. Mais uma vez aí o nosso estudo dos poderes. Vamos à questão. Dentre as prerrogativas da administração pública, encontram-se os poderes administrativos. Assinale a alternativa que indica um exemplo de exercício do poder disciplinar. Poder disciplinar interno envolve a relação da administração com os seus servidores, os seus contratados, que assumem certas prestações, certos comportamentos que devem ser respeitados. Caso não sejam, podem ser objeto de repressão, né, a partir do exercício do poder disciplinar. Então vamos lá, letra A. Aplicação de multa a uma empresa concessionária de serviço público decorrente do contrato. Aparentemente, né, pode ser uma das hipóteses. Vamos olhar as demais. Aplicação de multa a um motorista por avanço de sinal. Não. Isso aqui é poder de polícia. Tá? C. Aplicação de multa na inspeção da Anvisa a uma farmácia. Também não há um vínculo interno entre a farmácia nem o motorista para com a administração. É uma imposição de Estado para que essa, né, tanto o motorista aqui quanto a farmácia ela venha se submeter. Se não se submeter, poder de polícia na fiscalização e na aplicação de sanções, se for o caso. Letra D. Proibição de funcionamento de estabelecimento de shows devido à não satisfação das condições de segurança. Mesma coisa. Letra E. Aplicação de multa por violação da legislação ambiental por particular sem vínculo com a administração. Então, aqui, mais uma vez, tudo poder de polícia. Gabarito, realmente, letra A. Poder disciplinar em função do vínculo contratual celebrado com a administração pública. Ok? Se tem uma matéria aí que eu recomendo que você estude com afinco, é poderes. Sempre tem uma questãozinha de poderes, às vezes até mais de uma nas provas da FGV.
O que se destaca? Você pergunta para mim, professor, o que se está se destacando aí? Eu vou ver o que está se destacando aí nas provas da FGV. Organização administrativa sempre tem, servidor, não é nem para se falar. Responsabilidade civil do Estado, poderes, tá? E licitação. Sempre vai ter. As outras matérias vai ter um pingadinho ou outro, tá? Bom, vamos lá. Em tema de poderes administrativos, é exemplo do exercício do poder regulamentar a hipótese de uma Câmara Municipal aprova uma nova lei ordinária. Isso aqui é função legislativa. Uma Câmara Municipal fiscalizar por meio do controle externo as contas do Poder Executivo. Né? Isso aqui é uma atividade própria do Legislativo, mas não tem nada a ver com o exercício do poder regulamentar. Letra C. Um prefeito editar um decreto complementando uma lei municipal que carecia de regulamentação. Está aqui, né? Aquele exemplo clássico do exercício do poder regulamentar, que é viabilizar a aplicação das leis nos limites delimitados por essa lei, aonde o administrador auxilia o legislador na fiel aplicação daquela lei, sem poder inovar no direito, sempre, né? Sem poder criar nada de novo no direito. Letra D. Um prefeito vetar ou sancionar uma lei municipal, isso é uma atividade política. Uma guarda municipal realizar fiscalização de trânsito. Isso aqui seria ligado mais ao poder de polícia. Tudo bem? Então, gabarito aí, letra C da nossa questão número 20. Vamos em frente. Questão 21. Mais uma vez, poderes. Agentes da vigilância sanitária realizaram fiscalização em supermercado e constataram que produtos alimentícios impróprios para o consumo estavam expostos à venda. Os produtos foram apreendidos e periciados. Após processo administrativo, os alimentos foram destruídos e aplicadas sanções administrativas ao supermercado. Na situação narrada, o poder público agiu no regular exercício do poder de polícia. Agora a gente tem que analisar as demais circunstâncias das alternativas. Então, o que aconteceu aqui? Uma fiscalização em supermercado, identificou irregularidades, adotou medidas sancionatórias. Letra A. No regular uso do poder de polícia, não havendo necessária de prévia intervenção judicial, pela característica da autoexecutoriedade do ato administrativo. Aparentemente, teremos aqui o gabarito. Vamos ver os demais. No regular uso do poder de polícia, desde que a diligência estivesse presente alguma autoridade representante da área criminal da Secretaria de Segurança Pública. Deu uma viajada total aqui. Letra C. Com abuso de poder, eis que a operação de fiscalização somente poderia ocorrer com mandado judicial de busca e apreensão. Valha-me Deus. Totalmente equivocado. É a autoexecutoriedade da administração pública aí presente nas fiscalizações de polícia. Letra D. Com abuso de poder, eis que para destruição de alimentos seria imprescindível a ordem judicial para tal. Mesmo argumento. No caso aqui, a autoexecutoriedade dispensa o auxílio de outro poder, em especial auxílio de autoridade judicial. Letra E. Com abuso de poder, eis que a aplicação de sanções administrativas somente poderia ocorrer após regular processo judicial. Mais uma vez, o erro na mesma linha. Então, confirmado aí, o gabarito ficou na letra B, né? Desde que a negligência... não havia necessidade. Então, a letra A. Letra A, nosso gabarito, já coloquei, né? Só repetindo aqui. Vamos nessa, gente. Vamos avançando na matéria, passamos por poderes, agora vamos para a temida licitação pública. Cai sempre. Temos que ficar atentos. Vamos lá. Sobre a disciplina legal das modalidades de licitação, né? Prepara aí para anotar, que vai vir muito artigo para você anotar. Previsto na Lei 8.666 de 93, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Convite à modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Não, o convite é aquele que vai ter o direcionamento, né, para no mínimo 3 convidados. Essa aqui é a definição de concorrência. Anota aí o artigo 22, parágrafo 1º. É a definição de concorrência, o cara botou convite. Então, o item 1 ele está errado. Item 2. Leilão é a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Já deu para ver que isso aqui, na verdade, é concurso, né? Mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias, está tudo certo se aqui tivesse escrito concurso, como modalidade de concorrência. Você anota aí, artigo 22, parágrafo 4º, da 8.666. Então, até agora, nada certo. 3. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. É o único item correto e é o colou do artigo 22, parágrafo 2º, o que vai da Lei 8.666 de 93, o que vai determinar aqui o gabarito na letra C de casa. Então perceba que ele utilizou para elaborar essa questão, colou do artigo 22 da Lei 8.666. Eu já vou te orientando, se você ainda não está muito ambientado com licitação, o centro das cobranças, claro que nós vamos ver alguma coisa a mais, mas o centro das questões vai estar do artigo 17 até o artigo 25. E um pouquinho do artigo 3º da 8.666, em se tratando do tema de licitação pública. Beleza? Então vamos pagar aqui e partir para a próxima. Então essa questão baseada no MIT 2. Vamos em frente. Sob o procedimento licitatório, necessária a alienação de bens imóveis, alienação de bem imóvel 17 a 19, tá? Da administração pública direta, analise as afirmativas a seguir. A alienação deverá ser sempre precedida de licitação na modalidade de concorrência. Sempre não, porque tem uma pequena exceção, que pode ser utilizado o leilão, quando o imóvel ele for decorrente de dação em pagamento ou procedimento judicial. Isso está no artigo 19. Então, quando tem a palavrinha sempre aqui, mata a nossa questão. 2. Os bens imóveis somente poderão ser alienados quando inservíveis para a administração pública. É um requisito que se encontra lá no artigo 17, inciso 1. Você não tem mais nenhuma destinação para o interesse público. Então aqui a gente poderia colocar como sendo correto. 3. A alienação independe de autorização legislativa. Aí está errado, né? Por quê? Porque em se tratando de entidade da administração direta, União, Estado, Distrito Federal, Município, o artigo 17, inciso 1, vai exigir autorização legislativa. Ela vai ser dispensada no caso da dação em pagamento, do procedimento judicial também. Tá? Mas, enfim, em se tratando da administração direta, né, vai depender de autorização legislativa como regra. Isso na forma do artigo 17, inciso 1. Então, aqui está errado. Olha só uma atenção. Para a empresa pública e sociedade de economia mista, que lá vai ser chamado de paraestatal, por uma questão, né, de tempo da lei, ao tempo da lei essas duas eram chamadas de paraestatal, em especial pelo Eli Lopes Meireles. Enfim, empresa pública e sociedade de economia mista não precisa de autorização legislativa para alienar os seus bens imóveis. Ela vai ter que seguir todos os parâmetros ali da Lei 8.666, no artigo 17, mas ela está dispensada de autorização legislativa. Então ficou correto só o item 2. Então somente o item 2 estiver correto. E essa questão você vai identificar o gabarito lá no artigo 17. Então cuidado com o 17, porque ele é o artigo que a FGV gosta de utilizar e trabalha a alienação de bens móveis e imóveis. Com especial destaque para a alienação dos imóveis, que a gente nota na maioria das questões. Ok? Então, 23 aí, o gabarito letra B de bola. Vamos em frente. 24. Falar um pouquinho de improbidade. A Lei 8429 dispõe sobre os atos de improbidade administrativa praticados por agentes públicos. A referida lei classifica os atos de improbidade em atos que importam enriquecimento ilícito,
atos que causam prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da administração pública. Né? Aquela trilogia de atos de improbidade. Artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8429. Com relação a essa classificação legal, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Frustrar a licitude de concurso público é ato de improbidade que causa prejuízo ao erário? Não. Esse ato está relacionado lá no artigo 11. Eu sempre recomendo aos alunos que façam o seguinte. Ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, normalmente a hipótese está dizendo que o servidor está se dando bem. Aí vai lá para as punições do 12 e 1, são as punições mais severas. Atos de improbidade que indicam, quer dizer, se o caso concreto indica que a administração pública está tendo prejuízo e o servidor não está se dando bem, normalmente é assim, são as condutas do 10, dano ao patrimônio público. Somado a isso, frustrar licitação pública, que presumidamente gera um prejuízo. E também frustrar aqueles vínculos com o terceiro setor, termo de parceria, contrato de gestão, e também haveria um prejuízo presumido nessa fraude. Agora, as demais hipóteses do artigo 11, elas não indicam nenhuma coisa nem outra. Então a gente tem que fazer uma leitura e fixar. Essa é uma delas. Aliás, essa questão as 3 serão, tá? Então, frustrar a licitude de concurso público é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Vai estar lá no artigo 11, nos incisos. 2. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo é ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Não, é a mesma coisa. Atenta contra os princípios da administração pública, está relacionado expressamente lá nos incisos do artigo 11. Negar publicidade a atos oficiais é ato que atenta contra os princípios da administração pública. Aqui foi o único que se apresentou de forma correta. Tá, então, olhando aqui para o nosso gabarito, você já deu para perceber que a FGV gosta da montagem dessa maneira, né? Nem todo mundo gosta, mas enfim, às vezes você sabe uma, você acaba se safando. Aqui, o gabarito ficou na letra C de casa. O gabarito aqui ficou na letra C de casa. Perfeito? Então, presta atenção na dica, que é daquelas questõezinhas que realmente incomodam em improbidade, a gente saber realizar um enquadramento da conduta nas hipóteses do 9, 10 e 11. (25) Também improbidades. Marcelo, 2015, né, Defensoria de Roraima. Marcelo exerceu o cargo em comissão de assessor executivo em determinado município do estado de Rondônia, de janeiro a dezembro de 2009. Em abril de 2015, janeiro a dezembro de 2009. 2015, abril, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa, imputando a Marcelo a prática de conduta que, em tese, atentou contra princípios da administração pública e frustrou a licitude de concurso público, sem, contudo, ter causado dano ao erário. Por estar desempregado desde sua exoneração e em situação de hipossuficiência econômica, Marcelo buscou auxílio jurídico da Defensoria Pública. Na defesa prévia do assistido, dentre outros argumentos, o defensor público alegou corretamente de acordo com a Lei 8429 de 92. Bom, ele está dizendo que não houve dano ao erário e que a conduta foi... Ele ocupava cargo em comissão e abandonou em 2009. Então, tudo aquilo que ele fez até então, se ficar caracterizado como ato de improbidade administrativa, ele pode responder no prazo de 5 anos a partir da perda do vínculo. Então, de dezembro de 2009 até dezembro de 2014. Aqui é abril de 2015. Então, em princípio, a conduta está prescrita para as penalidades da lei de improbidade. A única hipótese que restaria seria uma ação de indenização, na forma lá do 37, parágrafo 5º. Mas, como não houve dano ao patrimônio, né, não há que se falar em ação de ressarcimento ao dano ao patrimônio. Então, ao que parece, o gabarito vai ficar em cima da prescrição. Vamos ler aí. Letra A. Já ocorreu prescrição da pretensão autoral, pois a ação deveria ter sido proposta no prazo de até 5 anos após o término do exercício do cargo em comissão. Aparentemente, teremos o gabarito aqui, né? Vamos olhar os demais para confirmar o erro. Já ocorreu prescrição da pretensão autoral na letra B,
pois a ação deveria ter sido proposta no prazo de até 2 anos. Não, 10 anos. Artigo 23, tá? Da 8429. C. Apesar de ser imprescritível a pretensão autoral, o réu não possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, porque atualmente não exerce qualquer função pública. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele pode responder, mesmo não exercendo função pública. D. Apesar de ser imprescritível a pretensão autoral, o réu não possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, pois não era agente político. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Qualquer agente público responde, mas mero ocupante de cargo em comissão à época dos fatos. Qualquer agente público vai responder. Artigo 2º da lei. Letra E. Já ocorreu prescrição da pretensão autoral, tá aí tudo bem, pois a ação deveria ter sido proposta no prazo de até 2 anos após o término do exercício do cargo em comissão e que o réu não possui legitimidade ad causa para figurar no polo passivo. Ele tem legitimidade ad causa, ou seja, ele é sujeito ativo de ato administrativo, então ele pode configurar no polo passivo de uma ação de improbidade. Bom, então o gabarito aí ficou realmente na letra A, na nossa questão de improbidade. Vamos para 26. Voltando aí à parte de licitações públicas. Considerando as regras de licitação e contratação previstas na Lei 8.666, assinale a afirmativa correta. Letra A. O convite para participar de licitação terá que ser enviado com antecedência mínima de 30 dias úteis da realização do evento. Não. A remessa do convite tem que respeitar o prazo de até 5 dias úteis da data de antecedência em relação à data da realização da licitação. Isso está lá no artigo 21. Depois você dá uma olhadinha lá. Aliás, você quer saber alguma coisa sobre divulgação de edital ou de convite? Está lá no artigo 21. Então, errada a letra A. Letra B. O fracionamento de uma obra é admitido para efeito de enquadrar cada parte dela em uma modalidade mais simples de licitação. Também está errado, porque você vai estar fraudando, né, a licitação propriamente dita, quando você quebra em parcelas para fazer modalidades mais simples. E isso é proibido. Você vai identificar lá no artigo 23, parágrafo 1º, 2º, em especial parágrafo 5º. Então, artigo 23, parágrafo 1º, 2º, que vai até achar que está certo. Quando você for no parágrafo 5º, você vai ver que isso aqui está errado. Seria uma fraude você fracionar um objeto para utilizar modalidades de licitação mais flexíveis, quando o objeto maior ele exigiria uma modalidade mais complexa, como, por exemplo, a concorrência. Tudo bem? Bom, letra C. O edital de licitação de uma concorrência pelo tipo menor preço, havendo empate quanto ao preço, só pode estabelecer como critério de desempate o sorteio. Perfeito. Isso aqui é o gabarito. Você tem que dar uma olhada lá no artigo 45, parágrafo 2º e 3º, porque de início a gente pensa que vai ter que se utilizar lá daqueles critérios do artigo 3º, que vai falar sobre o benefício para empresas brasileiras, para serviços e produtos brasileiros, só que isso não é aplicado no caso de licitação menor preço, do tipo menor preço, como está aqui. E você vai ver isso no parágrafo 3º do artigo 45. O parágrafo 3º do 45 vai falar que quando é menor preço, o desempate ele vai ser feito única e exclusivamente por sorteio. Tá? Agora, se for melhor técnica e preço, aí você vai levar primeiro lá para o artigo 3º, parágrafo 3º, para depois trazer por sorteio se não conseguir solucionar por lá. Tudo bem? Então, letra C, provavelmente é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhada nas demais aí. Letra D. O vencedor da licitação ficará liberado do compromisso caso a administração não o contrate no prazo de 60 dias contados da homologação do certame? Não. Esses 60 dias eles serão contados a partir da apresentação da proposta, que é o período onde o licitante ele se compromete com a proposta que apresentou. Então, da data da apresentação. Passou de 60 dias,
ele não se compromete mais. Tudo bem? Isso aí vai estar lá no artigo 64, parágrafo... Anota aí, artigo 64, parágrafo 3º da lei. E a letra E, o vencedor da licitação, não podendo contratar, poderá ser convocado o segundo colocado para assinar o contrato nos prazos e condições previstos na sua proposta. Bom, nesse caso aqui, nós também temos um erro, porque ele vai ser convocado, ele pode ser convocado, considerando, na verdade, a sua própria proposta, e não a proposta do primeiro, tá? Melhor, o contrário, considerando a proposta do primeiro, e não a sua própria proposta. Já está começando a dar curto-circuito aqui no adiantado da hora, né? Mas, enfim, é isso mesmo. Ele pode ser convocado, não é obrigatório, mas ele vai ter que fazer nos moldes da proposta vencedora e não da sua proposta. Você vai ver isso aí no artigo 64 da Lei 8.666, no parágrafo 2º. Perfeito? Então, confirmado aí o nosso gabarito, né, na letra C de casa. Vamos em frente. Com o objetivo de atender ao princípio da eficiência da administração pública e melhor capacitar seu quadro de pessoal, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia pretende contratar determinada sociedade empresária de notória especialização para prestar serviços técnicos de natureza singular, de treinamento e aperfeiçoamento de seu pessoal. O valor global do contrato é de R$300 mil e está de acordo com o preço no mercado. Na hipótese em tela, incide. Bom, pelas informações que tem aqui, notória especialização, serviço técnico de natureza singular, de treinamento de pessoal, serviço técnico especializado lá do artigo 13, vai gerar a a contratação direta por inexigibilidade de licitação por notória especialização do artigo 25, inciso 2. Vamos dar uma olhada aí nas nossas alternativas. Letra A dispensa de licitação pela inviabilidade de competição? Não, inviabilidade de competição é inexigibilidade. Letra B, a inexigibilidade de licitação pela inviabilidade de competição. Provavelmente no nosso gabarito, você vai anotar aí artigo 25, inciso 2 da Lei 8.666 de 93. Letra C, necessariamente a realização de prévia licitação na modalidade de concorrência? Não necessariamente. Letra D, necessariamente realização de prévia licitação na modalidade de tomada de preço, também não necessariamente. E necessariamente realização de prévia licitação na modalidade de convite. Então não é obrigatória a licitação, muito pelo contrário, é inviabilidade de licitação, em razão da notória especialização que se pretende obter, na forma do artigo 25, inciso 2. Tudo bem? Então, letra B, nosso gabarito. Vamos para a próxima. Sobre a dispensa e a inexigibilidade de licitações, assinale a afirmativa correta. A licitação deserta ocorre quando nenhum interessado acudir ao certame e ele não puder ser repetido sem prejuízo para a administração. Olha só, realmente a letra A está aparentando esse seu gabarito, porque deserta é aquela licitação que ninguém aparece, e a administração precisa contratar, não há tempo para fazer uma nova licitação, e ela vai fazer uma contratação direta por dispensa de licitação autorizada lá no artigo 24. Então, gabarito A, vamos ver o erro das demais, né? A licitação é dispensável quando não há viabilidade de competição entre os interessados, devendo se realizar a contratação direta. Está errado, porque aqui é inexigibilidade de licitação, ok? As hipóteses de inexigibilidade de licitação estão previstas de forma taxativa na Lei de Licitações, não se admitindo sua interpretação extensiva. Pelo contrário, inexigibilidade são hipóteses exemplificativas do 25, porque na ocorrência de uma outra situação que envolve inviabilidade de competição, é possível contratação direta por inexigibilidade. Até o próprio artigo 25, ele coloca lá no finalzinho, e especialmente, notadamente, então são exemplos. Já as hipóteses de licitação dispensável do 24, elas são taxativas. Por quê? Porque a licitação é viável e o legislador
autorizou que não fosse feita a licitação naquela circunstância. Tudo bem? O que a minha recomendação para estudo de licitação, saiba muito bem inexigibilidade. E saiba o suficiente de licitação dispensável, e a dispensada do 17 tem a ver com alienação de bens móveis e imóveis. Sabendo bem inexigibilidade, a gente consegue se safar com as noções, né, não digo superficiais, né, mas suficiente da licitação dispensável, tá? Que a gente sai por exclusão. Então, letra D. A licitação para a contratação direta pode ser dispensada pelo poder público quando houver profissionais com notória especialização, desde que por preço de mercado. E aí tem outras características que vão admitir não licitação dispensada, mas inexigibilidade de licitação. Ok? Letra E. A licitação diz-se frustrada quando, mesmo tendo acudido interessados, a mesma não se realizar por motivos de caso fortuito ou força maior. 2 pontos, né? O termo normalmente que se coloca aqui é licitação fracassada. E ela não se realiza, não é por motivo de caso fortuito ou força maior. É porque você não consegue chegar ao final em função de todos já terem sido inabilitados ou as propostas desclassificadas. Então, metade ou parte dos licitantes inabilitados, parte dos licitantes desclassificadas as propostas, aí não sobra ninguém. Aí aplica-se o 48, parágrafo 3º, concedendo lá 8 dias úteis para que os interessados possam solucionar os seus problemas. Se ninguém aparecer, acaba restando a licitação fracassada efetivamente. Tá? Ele utilizou o termo frustrado aqui. Daria até para enquadrar, né? Mas não tem nada a ver com essa questão aqui de caso fortuito ou força maior. Tem a ver com a participação de licitantes interessados, mas que ninguém chega ao fim. Parcela foi inabilitada, parcela teve a proposta desclassificada. Beleza? Então, firmou o gabarito aí, né, que a gente já marcou na letra A. Seguindo em frente. Falar um pouquinho de contratos administrativos. Nos contratos administrativos é possível alteração unilateral por parte da administração pública no caso de... Contrato administrativo é praticamente a Lei 8.666 também, do artigo 54 até o artigo 80, 81, que vai falando das penalidades. Tá? Característica principal de contrato administrativo, cláusula exorbitante, regida pelo direito público, concedendo benefícios ao poder público naquela relação contratual. Base disso, artigo 58 da Lei 8.666. Tá? E aí nós temos cada artigo trabalhando uma coisa. 56 falando de garantia, 57 falando de prazo, 58 falando de cláusula exorbitante, 65 falando de alteração, 78 e 79 falando de rescisão, e assim vai. Cada artigo cuida de uma coisinha. E volta e meia a FGV faz questões sobre isso. Nós vamos enfrentar algumas aqui hoje e outras nos nossos demais encontros. Então olha lá, anotando aí os artigos, hein? Nos contratos administrativos é possível a alteração unilateral por parte da administração nos casos de não é toda cláusula que pode ser alterada unilateralmente, só aquelas que estão lá no artigo 65, inciso 1, que envolve modificação de projeto e alteração quantitativa, com certas limitações. Tá? Então vamos olhar aí. Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites da lei. Mais uma vez, o gabarito vai ser a letra A. É possível aumento quantitativo. Aumento quantitativo e supressão, em regra, 25%. E o aumento quantitativo, 50% para reforma de equipamento ou edifício. Equipamento é aquele que guarnece o espaço público, né? Viaduto, túnel, praça, logradouro público, de uma forma geral. Tá? Então, o artigo 65, inciso 1, vai admitir essa alteração quantitativa nos parâmetros do parágrafo 1º também do artigo 65. Então, essa é a cláusula que pode ser modificada, somada àquela de alteração de projetos. Letra B. Alteração unilateral, no caso de inadimplemento de cláusulas contratuais, abrangendo cumprimento irregular, a morosidade, isso aqui pode gerar rescisão contratual e não alteração de cláusula. Letra C. Alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudica a execução do contrato, isso pode gerar rescisão, ruptura do contrato.
Razões de interesse público que demonstrem a necessidade do equilíbrio econômico-financeiro para o contratado. Isso aqui não é algo que possa ser feito unilateralmente, isso aqui vai ser bilateral no inciso 2. É a tal da, né, pode ser um fato do príncipe, um caso fortuito, uma força maior para realizar o reequilíbrio econômico. E a letra E, ocorrência de caso fortuito de força maior, pode gerar uma alteração também, mas são alterações consensuais. Essas duas aqui vão estar no artigo 65, inciso 2, mas a alteração ela vai depender de um consentimento entre as partes. Se não houver, né, esse acordo, vai acabar gerando uma ruptura sem culpa para qualquer das partes. Ok? É uma rescisão sem culpa nessas duas circunstâncias aqui. Então, o gabarito, se não houver a alteração das cláusulas por consentimento entre as partes, tá? Então, o gabarito aqui, realmente, letra A, é uma das hipóteses de alteração unilateral, que se apresenta também como uma cláusula exorbitante. Seguindo. Mais uma questãozinha aí de contratos. Acerca dos contratos administrativos, assinale a afirmativa correta. Os contratos administrativos não podem ultrapassar a vigência dos respectivos créditos orçamentários. A gente está falando da vigência, né, do período. Pode sim, a regra é que ele venha a perdurar no curso da vigência dos créditos orçamentários, mas existem diversas exceções no artigo 57 que admitem que um contrato ultrapasse a vigência dos créditos orçamentários. Por exemplo, contrato de serviços continuados, que pode ir até 60 meses logo de cara. Contratos de aluguel e de software de informática, que pode também ir a 48 meses logo de cara, ou aluguel de equipamentos em geral. Então, aqui está errado a letra A, artigo 57. Letra B. A minuta do futuro contrato não precisa acompanhar os editais de licitação, salvo no caso de concorrências internacionais. Está errado, né? Sempre deve acompanhar a minuta do futuro contrato, o edital de licitação. E você vai encontrar isso aí no artigo 62, parágrafo 1º. 62, parágrafo 1º, coloca isso de forma expressa. Então está errado a letra B. Letra C. O que é a minuta do futuro contrato? É um contrato, praticamente, que será celebrado, só o nome da parte vencedora da licitação que não está ali, nem o preço. O restante é tudo a mesma coisa. Quero saber que tipo de contrato que ele vai celebrar, quais as cláusulas do contrato que ele vai celebrar quando da participação da licitação. Letra C. A administração pública poderá aplicar as sanções cabíveis, inclusive a pena de suspensão, mas a rescisão contratual somente poderá ser realizada judicialmente. Equivocado, porque a rescisão, que é aquela ruptura antes do prazo regular, ela é uma cláusula exorbitante que pode ser imposta de forma unilateral pela administração. Isso aí vai estar tanto no 58 quanto lá no artigo 79. Então, 58 e 79 vão admitir essa rescisão unilateral, e a letra C acaba se apresentando como equivocada. Letra D. O contrato administrativo deve ser formalizado por escrito, à exceção de pequenas compras para pronto pagamento. Perfeito, né? Que pequenas compras para pronto pagamento são? São aquelas que vão até R$4.000, que pode ser um contrato verbal. Você vai encontrar isso aí no artigo 60, parágrafo único. O contrato verbal ele é nulo, de pleno direito, salvo de pequenas compras com pronto pagamento, orçadas até R$4.000, já fazendo a conta daquilo que está lá colocado no 60, parágrafo único. Então, o gabarito vai ser letra D. Letra E. A prorrogação do prazo contratual é admitida quando há expressa previsão no edital e no contrato firmado, discriminados os prazos e as hipóteses de sua ocorrência. Não. É necessário que a lei autorize essa prorrogação. Tem que estar discriminado ali no artigo 57, parágrafo 1º, a hipótese que vai admitir a prorrogação do contrato. Ok? São situações meio que imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequência incalculável, em que não há como se antecipar no contrato ou no edital. Então não é nem exigido que isso esteja no edital e no contrato. Beleza? Então, anota a última aqui, 57, parágrafo 1º, e o gabarito 60, parágrafo único. Questãozinha difícil, né? A coisa está começando a apertar. Vamos nessa.
1/4, para a gente chegar no nosso objetivo. 31. O regime jurídico dos contratos administrativos, previstos na Lei 8.666, confere à administração pública prerrogativas conhecidas como cláusulas exorbitantes. Dentre tais cláusulas, inclui-se a prerrogativa de administração. Olha só, cláusulas exorbitantes são cláusulas que, num contrato regido pelo direito privado, não poderiam ser impostas unilateralmente. Seriam cláusulas abusivas. Mas, em contrato administrativo, é admitido. E o artigo 58, ele meio que nos traz um resumo dessas cláusulas exorbitantes. Ok? Vamos dar uma olhadinha aí naquilo que se caracteriza. Ele está pedindo, né, aquilo que se caracteriza. Letra A. Prorrogar unilateralmente por igual período o contrato administrativo em que demonstrada a vantajosidade sob pena de caracterização de inexecução imotivada do ajuste. Não há tal possibilidade. Letra B. Alterar unilateralmente as cláusulas econômico-financeiras e monetárias do ajuste. Errado, porque a comutatividade, que é uma característica do contrato administrativo, ela exige a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, a administração não pode alterar esse equilíbrio inicialmente estabelecido quando da celebração do contrato. Letra C. Exigir prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras em valor não excedente a 20% do valor do contrato. O valor é 5%, em regra, podendo ser estendido nas contratações de grande vulto a 10%, está no 56%. Então, errado também. Letra D. Rescindir unilateralmente o contrato nos casos de inexecução total ou parcial do ajuste, assegurado contraditório e ampla defesa. Aqui é o gabarito. Letra D, com base, né, no artigo 58, que define isso, executado lá na forma do artigo 79. Então, 58 e 79 traz essa nossa cláusula exorbitante. E, por fim, intervir no prazo determinado na prestação do serviço com o fim de assegurar o adequado cumprimento das normas contratuais. Errado, ele pode intervir no caso de serviços essenciais para a manutenção da continuidade do serviço enquanto ele está apurando alguma falta administrativa, tá? E não em qualquer tipo de serviço que esteja sendo prestado para a administração. Então, realmente aqui o gabarito é a letra D. Dá uma olhadinha lá no artigo 58, que é pelo 58 que a gente sai. Tranquilo? Questãozinha de contrato interessante. Normalmente o contrato é final de estudo. E é mais ou menos por aí onde a gente fica meio que deixando a desejar. Mas não é o caso, né? Vamos fechar todas as brechas. Tema bem cobrado, né? Responsabilidade civil do Estado. Um tema que todo mundo gosta, em que a FGV não costuma complicar muito, não. Ela é bem tradicional, não vi aí questões muito fora da curva, né? Como se diz. Vamos fazer algumas sobre isso. 32. Os menores Alexandre e Antônio, representados por sua mãe, relata a Defensoria Pública que seu pai André, de 30 anos, cumpria a pena em estabelecimento prisional do Estado do Rio de Janeiro quando foi morto por outros detentos por enforcamento. Adotando a teoria do risco administrativo, foi esclarecida a possibilidade de ajuizamento de ação, pleiteando, dentre outros, indenização compensatória por danos morais em razão da responsabilidade civil do Estado. É correto concluir que, nesse caso, foi adotada, olha só, tradicionalmente a responsabilidade civil objetiva, né? Você tem uma jurisprudência pacífica, o dever de custódia do Estado para com os detentos. O que acontece ali em relação à integridade física e à própria vida é de responsabilidade do Estado. Mal ou bem, né, é a responsabilidade que recai sobre o poder público em cuidar das pessoas que estão sob sua custódia. Tá, e se ele não faz, fazer o quê? Algo que deveria fazer, né? Enfim, vamos lá. Responsabilidade civil objetiva do Estado, não havendo que se perquirir acerca do dolo ou culpa do Estado. Aparentemente é isso, né? Não se discute culpa ou dolo, apenas conduta, dano e nexo causal. Letra B, responsabilidade civil objetiva do Estado, havendo necessidade de comprovação do elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa, não há essa necessidade. Letra C, responsabilidade civil subjetiva do Estado, não é objetiva. Letra D, responsabilidade civil subjetiva, mais uma vez, é objetiva. E letra E, responsabilidade civil objetiva do Estado, sendo imprescindível a identificação do autor do homicídio, negativo. Simples dever de custódia já determina
a imposição do dever de indenizar pela responsabilidade civil objetiva. Então, o gabarito da questão, gabarito letra A. É eminentemente teórico, né? Doutrina e jurisprudência que enfrentam esse tema responsabilidade civil do Estado. Vamos em frente? Vamos lá. 33. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal dispõe sobre a responsabilidade da administração pública em relação aos atos de seus agentes. Com relação à amplitude do referido dispositivo, é correto afirmar que, letra A, o dispositivo não se aplica à administração das autarquias? Não, né? Isso se aplica às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, seja da administração indireta, seja da iniciativa privada delegatária de serviço público. Então, aplica-se sim às autarquias. Letra B. O dispositivo não se aplica às empresas públicas que desenvolvem atividade não relacionada à prestação de serviços públicos. Aparentemente, né, pode ser interessante aqui porque é aquela estatal que exerce atividade econômica e ela realmente está submetida à responsabilidade civil subjetiva e não objetiva. Então é a pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade econômica. Letra C. O dispositivo se aplica a todos os entes da administração pública? Não, né? Não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado não prestadoras de serviço público na administração direta. Quem são? Empresas estatais econômicas. Letra D. O dispositivo não se aplica a nenhuma pessoa jurídica que não integra a administração pública. Errado. Pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público na iniciativa privada se submete. Os concessionários de serviço público, por exemplo. Letra E. O dispositivo não se aplica às concessionárias de serviço público. Acabei de falar que se aplica. Então, realmente, o gabarito é aqui. Só o alerta, né? Uma empresa estatal e econômica, pelo direito administrativo, ela pode estar livre da responsabilidade objetiva. Mas, por exemplo, a Petrobras gera um dano ambiental, ela vai responder objetivamente pelo direito ambiental. O Banco do Brasil comete uma conduta ilícita na área do consumo, ele vai responder objetivamente pelo direito do consumidor e não pelo direito administrativo. Tudo bem? Então, estatal econômica responde subjetivamente no direito administrativo, mas pode responder objetivamente por outros segmentos, a depender do dano que estiver causando. Então, gabarito letra B, efetivamente.